Você tá ligado? Gente, eu amo a mensagem da Pri, essa com as dicas da Bisa Ruth, mesmo que eu sou suspeito para falar, mas eu acho sensacional. Uma das minhas coisas prediletas é ver, cara, o quanto conselho prático você encontra na Bíblia para a vida. E de fato, né, se você mergulha na palavra de Deus, cara, é tanta coisa que você encontra para a sua vida. Eu pessoalmente não sei dizer quantas vezes acontece que no meu dia eu tenho um problema. E quando eu lido com aquele problema, muitas vezes eu lembro do meu devocional, da passagem que eu li de manhã, e tem um conselho lá para como lidar com aquilo. É extraordinário, a palavra de Deus é poderosa. Você foi abençoado aí por essa palavra? Então, gente, ontem nós falamos... Oi, olá. Ontem nós falamos sobre a santidade, que nós fomos feitos para a santidade. Você se lembra? A gente estabeleceu essa ideia de que Deus nos criou com um propósito. E esse propósito era que nós fôssemos santos, que nós fôssemos como Ele é. Que o pecado que nos afastou de Deus também nos levou a um estilo de vida que atrai morte e não vida. Nós fomos feitos para a santidade. Nós falamos ontem, estabelecemos ontem, que quando nós passamos a seguir Jesus, né, nós nascemos de novo, o nosso espírito, né, nasce de novo, mas ainda nós estamos num corpo, né, como Paulo escreve aos Romanos, que é regido pela lei do pecado. Nós temos naturezas em conflito até o dia da ressurreição, tá ligado? Agora eu vou pegar a carona na brincadeira da Pri, que isso aqui é ótimo. Mas nós estamos agora nesse momento onde o Senhor, né, nos dá um mandamento à santidade. Nós precisamos caminhar em santidade, mas muitas vezes nós temos que lutar contra impulsos da carne regida pela lei do pecado. E é isso que dá essa origem de, nesse tempo, nós temos que lutar contra os dragões, nós temos que batalhar pela santidade. E eu quero contar hoje um pouquinho, né? A mensagem de hoje, agora de manhã, é morte ao dragão. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha luta de princípios bíblicos, que literalmente mudaram a minha vida. E se você caminhar nesses princípios, né, eu acredito que sua vida pode ser mudada também. Mas o que aconteceu? Bom, eu nasci num lar cristão, eu entreguei minha vida para Jesus muito cedo, eu tive esse privilégio, né, de ser instruído pelos meus pais acerca, né, da palavra de Deus, e eu realmente, desde criança, me dediquei para seguir o Senhor, eu me dediquei para trazer alegria ao coração do Senhor. E eu acredito que de certa forma, até fiz um bom trabalho. Eu amava o Senhor de todo o meu coração. Mas quando eu tinha uns 12 anos de idade, né, chegou um aplicativo que na época era novidade, chamado Instagram. Né, alguns de vocês já nasceram com o Instagram e disseram, não, talvez não, Instagram é tão recente. Enfim, papo de velho, né? A gente vira pai, parece que você se sente um pouquinho mais velho. Mas, quando esse aplicativo chegou, não tinha exatamente assim... um manual para a galera que estava chegando, né, um manual cristão de como navegar a internet desse jeito, porque o que acontece? No passado, se você queria encontrar a porcaria, você precisava às vezes procurar com muito esforço, mas nós vivemos em um tempo onde essas coisas chegam até nós. Existe uma sensualidade que ela é como se fosse sutilizada, mas nada sutil, né, que está aí nas redes sociais, que elas chegam em vocês. Na verdade, um estudo que foi conduzido, se eu não me engano, em 2016, né, e perguntaram para adolescentes se eles já tinham visto algum tipo de anúncio, algum tipo de conteúdo, algum tipo de coisa que eles consideravam ser pornográfico, assim, sem querer, sem procurar, e 9 de 10 disseram que sim. Então, nós estamos num ambiente, né, que é cheio de coisas terríveis. E quando eu era criança, mesmo que tinha 12 anos, mesmo que eu amasse ao Senhor, e eu sempre zelei muito com os meus olhos, eu comecei, navegando naquele aplicativo, ter acesso a essa sensualidade sutil, mas não tão sutil, e no começo né, nossa, que horror, mas de navegar naquelas águas perigosas, eu comecei a dar um pouquinho de mais e mais atenção, né, e aquilo foi se tornando uma luta constante, né, às vezes eu lá sozinho, uma cena tão idiota, né, de ver algo, nossa, que horror, que horror, que horror, sabe, tipo, muito ridículo, mas eu comecei a ter essa luta, né, de ter no meu bolso algo que era para mim um campo de batalha perigoso. Só que eu ainda novo, inexperiente, não sabia muito bem como lutar contra isso, e eu orava, e eu lutava, e
aquilo aconteceu algumas poucas vezes, até que eu tive assim, o meu tropeço ficou mais sério, e eu comecei ali a lutar, mesmo naquele ambiente, né, contra a masturbação. E aquilo aconteceu uma vez e foi horrível, e eu chorei, eu me arrependi, e foi tão amargo. E passou um tempo, passou quase um ano, e eu tropecei de novo. E daí passou 6 meses, eu tropecei de novo, até que chegou um momento onde aquela luta estava sendo constante para mim. Toda semana a luta ficou muito intensa. Agora o meu grande desespero era, eu entendia que eu nasci para a santidade, e eu queria ser santo. E eu sentia que em tantas coisas eu andava em santidade, mas parece que chegava o final de semana, e era uma luta intensa que eu não sabia como vencer. E o meu pai, ele chegava para mim e perguntava, e aí filho, como é que você está? Eu estou bem, como é que você está nessa área? E eu dizia, estou bem. Eu tinha muita vergonha, eu não sabia como chegar para o meu pai, um homem de Deus que eu respeito e admiro, o meu pai, e abrir o meu coração. Eu queria chegar para ele com um testemunho e dizer, pai, eu venci esse dragão, eu sou muito bom, eu consegui vencer esse dragão, já acabou. Mas eu não conseguia admitir a minha fraqueza para ele, eu não conseguia admitir o que eu estava lutando, e agora eu sabia o como aquilo era errado, e eu detestava aquilo, eu tinha nojo, eu tinha repúdio, mas por algum motivo eu continuava voltando para aquele pecado do mesmo jeito que um cachorro volta para o seu vômito. Nesse tempo eu estava amando Jesus, eu estava vivendo para Jesus, mas eu não conseguia vencer esse dragão, e eu não entendia por quê, até que um dia eu tive um sonho, e nesse sonho eu me deparei nesse ambiente, que era uma casa muito velha, né? As paredes estavam meio sujas, de madeira, tinha teia de aranha em todo lugar, e era um lugar tão feio que eu queria ir embora, mas eu sabia que aquela era a minha casa, tipo, era muito estranho, e eu estava andando e tinha, assim, um ambiente tão mal cuidado, e tinha na parede um buraco, assim, com uma escuridão tão palpável lá dentro, e dessa escuridão saiu um bichinho, assim, pequeno, que eu não sei nem como explicar, eu nunca tinha visto aquilo, mas o porte dele é como se ele fosse um macaco, assim, e ele tinha um rosto tão maligno, assim, tão diabólico, e ele vinha para mim, ele ficava me beliscando, me importunando, e eu não conseguia pegar ele, eu não conseguia me livrar dele, e ele voltava para o buraco. Aí ele saía de novo, só que cada vez que ele saía, ele voltava maior. Aí chegou um momento que esse bicho saiu da parede, ele estava ombro a ombro comigo, só que o braço dele arrastava no chão, assim, um sonho super macabro, super desesperador, e quando ele estava maior do que eu, ele me segurava assim, e eu ficava encarando aquele rosto horrível, e eu não conseguia me livrar, eu não conseguia me soltar, eu não conseguia fazer nada, eu só queria clamar por ajuda. E eu lembro que nesse momento, com o coração desesperado, eu escutei alguém subindo as escadas, e meu coração se encheu de esperança, e de repente, chutando porta abaixo, né, meu pai estava ali, e ele correu para cima daquele bicho, ele estava com um olhar tão furioso, que eu não sei de quem que eu tinha mais medo, do meu pai, ou daquele bicho horrível. E ele pulou para cima daquele bicho, começou a meter pancada, que foi uma das cenas mais incríveis que eu já pude ver num sonho, né? Meu pai mandando ver, e eu fui lá, e eu lutei junto com ele, e eu vi aquele bicho correndo para nunca mais voltar. E quando eu acordei assim que esse sonho, né, acabou, ou o sonho acabou porque eu acordei, não, eu acordei assim que o sonho acabou, e eu entendi exatamente qual que era o significado. Eu sabia que aquela casa suja, mal cuidada, era o meu coração, porque eu não estava cuidando do meu coração como eu devia, eu não estava sabendo vencer os dragões, né? O meu coração era aquela casa, aquele buraco, aquela brecha na parede, literalmente, era a brecha que eu abri para o inimigo, por não estar caminhando em santidade, por estar recorrendo ao pecado e vivendo de uma certa forma na iniquidade. Aquele bicho que saía, né, na parede era o meu dragão, o problema é que eu não estava conseguindo vencer, e porque eu não estava conseguindo vencer, né, aquele problema se tornava maior e maior, e eu sabia que eu não podia vencer aquele problema sozinho, e naquele sonho Deus me falou exatamente a quem recorrer. Então eu criei coragem e eu vim falar com o meu pai, e quando eu abri o coração com o meu pai, eu chorei muito, ele chorou junto comigo, ele me abraçou, ele sentiu não só a minha frustração, né, o meu arrependimento, ele viu a minha tristeza naquele momento, de estar lidando com aquilo, porque na mais sincera verdade, eu não queria estar vivendo daquele jeito, eu realmente não queria, mas parece que eu não conseguia vencer. Assim, a pornografia sempre foi para mim a cara do cão, parecia muito errado, só que essa sensualidade sutil da internet não parecia tão errado, e me fazia tropeçar do mesmo jeito, né? Porque não, é o mesmo pecado. Então o que acontece? Você tem uma garrafa de veneno com uma caveira, que diz veneno,
Você sabe que se tomar esse veneno vai te matar. Mas se você toma um suco de cupuaçu envenenado, vai te matar do mesmo jeito. Mas o suco de cupuaçu envenenado é muito mais perigoso do que, né, a caixinha de veneno que diz veneno. Por quê? Porque é sutil. E do mesmo jeito, o diabo usa dessas estratégias, né, para espalhar o pecado de um jeito sutil. E esse pecado de um jeito sutil é perigoso. E a minha geração, mesmo que eu sou só um pouquinho mais velho do que vocês, já lidou com isso. A sua geração vai lidar ainda mais com isso. Esse tipo de coisa das redes sociais, do Instagram, do TikTok, é muito horrível, né? A sutilização da sensualidade que é errada. Então, vocês precisam estar preparados para lidar com isso, para saber exercer esses princípios. Ok? Então, eu comecei a abrir com meu pai, e agora meu pai começou a dar conselhos para mim, né? Alguém que já estava há anos andando em santidade, tendo vitória sobre essa área. E aquilo foi muito marcante para mim, porque eu deixei de lutar sozinho, né? Daquele dia, surgiu esperança no meu coração. E esse testemunho, agora o que eu vou contar para vocês, são princípios bíblicos que eu aprendi daqui em diante. Porque nessa minha jornada de buscar viver em santidade, porque eu conseguia viver em santidade por alguns meses, por quase um ano, mas parece que eu nunca conseguia não tropeçar mais. E eu não queria viver desse jeito. Eu falava, tem que ter um jeito que eu não preciso mais cair no mesmo buraco. Tem que ter. O meu coração queria encontrar esse jeito. E é isso que eu quero compartilhar hoje com você. Primeira coisa que eu percebi que eu fazia de errado, ok? E aqui eu quero que você preste atenção, que você anote, porque esses princípios não são só para quem luta com o mesmo dragão que eu lutei. Esses princípios aqui são para a luta contra o pecado, sobre qualquer dragão que você vai enfrentar. Não precisa nem ser na área da sexualidade, ok? Isso pode ser, você talvez luta com mentir, talvez você luta, né, você não consegue tratar as pessoas com amor. Então, qualquer tipo de dragão, esses princípios aqui são para isso. Mas o que acontece? Aqui eu descobri um dos meus primeiros enganos, né, de estar fazendo aquilo sozinho. Eu quero falar aqui, principalmente, de 3 armas, ok? Que são segredos para você vencer esse dragão. A primeira dessas armas é a vulnerabilidade. Né? Porque o discipulado ele só vai ser efetivo para você vencer os dragões se você for vulnerável, se você for honesto, né? Você sabe muito bem como que é aquele lance de às vezes você chega, você quer se abrir, não muito, né? Você provavelmente já escutou o pastor Eibe falar isso, né? De você chegar para o seu discipulador e falar, olha, eu pequei, eu errei, e eu roubei uma corda, né? O que você não está mencionando é que tinha uma vaca amarrada na corda, entendeu? Então não adianta tentar, né, aguar as coisas. E, né, Tiago 5,16, anota aí, abra sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz, né, que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Seremos curados, porque a Bíblia diz, né, para ser perdoado, a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, né, para ser perdoado. Mas para ser curado, a gente confessa uns aos outros. É na prática do discipulado que nós encontramos cura. Então, parte de eu não conseguir vencer o mesmo dragão é porque eu não abria o meu coração sobre aquilo. Eu não conversava com ninguém. Eu estava lutando sozinho, né? A Bíblia diz que como ferro afia o ferro, também o homem afia o seu amigo. Eu era uma arma desafiada tentando vencer uma batalha. Eu não estava afiado para a batalha. Então, esse era o primeiro engano que eu cometia na minha vida, de lutar essa luta sozinho. E, cara, não importa qual que é o dragão que você está lutando, você não deve lutar sozinho. Não lute sozinho contra o seu dragão, seja vulnerável. Se abra com o seu discipulador, né? Se abra com seus pais, com sua família. Mas não lute sozinho. No meu discipulado, com meu pai, agora falando para ele do que eu estava lutando, eu descobri outro engano que eu cometia. Porque meu pai me perguntava, ei, você está jejuando? Você está orando? Eu dizia sim, mas quando que eu jejuava? Quando que eu orava? Quando eu me sentia tentado. Quando eu me sentia tentado. Agora, por que isso é ridículo?
É bom que você ore, é bom que você jejue, mas se você faz isso quando você já está no problema, você é igual um soldado que se prepara para a guerra quando a guerra chega. Você não tem tempo de se preparar se a guerra já chegou, né? Não adianta você tentar correr uma maratona amanhã se você não tem treinado, se condicionado, se você não tem o preparo. E o meu engano era tentar me equipar espiritualmente, né, para vencer as tentações quando elas chegavam no meu portão. E a maioria das vezes eu orava, eu jejuava, mas eu sentia que aquilo não tinha o efeito que eu precisava, de certa forma. E eu me sentia frustrado, e às vezes eu ficava até chateado com Deus, falando, por que você não leva só minha tentação embora, por que você não me socorre? E aqui que eu aprendi um dos maiores princípios. Quando eu falei para o meu pai, ele perguntou, mas quando você tem jejuado, orado? E ele começou a falar comigo sobre como eu precisava fazer aquilo constantemente. Ele até leu comigo, né, Mateus 6, Mateus 6, no versículo 9, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina uma oração diária. A gente sabe que é uma oração diária porque ele ora pelo pão de cada dia. E nessa oração modelo que Jesus nos entregou, ele nos ensinou a orar diariamente para ser livre das tentações, para ser livre do mal, para ser livre da tentação. E essa não era uma prática que eu tinha. Todos os dias nós devemos orar para ser livre de tentação. E foi algo que eu comecei a exercer, e é uma das práticas que eu exerço até hoje, mesmo que hoje já tem anos que eu estou andando em santidade, eu continuo orando essa oração todos os dias. Outra coisa que a gente aprende na Bíblia, é em 1 Coríntios 10, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, no versículo 12, quer dizer, não adianta você tentar cuidar para não cair quando você está tropeçando, quando você está chegando no chão, você cuida para não cair quando você está de pé. Então, orar para vencer o pecado, orar para vencer as tentações, é uma prática que a gente tem que ter sempre. O jejum é uma prática que a gente tem que ter sempre. Então, eu comecei a exercitar isso e senti muito mais efeito. O segundo princípio que eu quero te ensinar, a segunda arma que eu quero compartilhar com você hoje, para a batalha contra os dragões, é viva pronto para a guerra. Do mesmo jeito que não adianta um soldado se preparar quando a guerra chega, né? Não adianta a gente tentar ser gigantes soldados espirituais, se é isso que a gente faz, se a gente não vive num estado de preparo. Agora, um dia eu estava fazendo um devocional, eu estava lendo exatamente essa passagem de 1 Coríntios 10, e eu vi algo que eu já tinha lido muitas vezes, mas aquilo nunca tinha saltado para mim, como saltou nesse dia, que é 1 Coríntios 10, no versículo 13, né, é o que vem logo depois. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, no versículo 13. A palavra de Deus diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Mano, para tudo, presta atenção nessa passagem. Cara, eu estava no meu devocional, e eu li isso de novo, e de novo, e de novo, e eu pensava, cara, como que eu não lembrava que isso estava aqui? Como que essa passagem não tinha entrado no meu coração? Porque olha isso, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. A gente precisa entender também que vocês, adolescentes, jovens, estão passando por uma... É muito tiozão falar isso, mas vocês estão passando por uma fase, né, de transformação, né, e você precisa também lembrar que o hormônio não é demônio, tá? Você vai ter que lutar contra o hormônio, mas não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Quer dizer, a tentação é, repete comigo, humana. Então o que o inimigo faz? É como se ele chegasse com um cardápio. É assim que nós somos tentados. Mas a tentação não é esse negócio absurdo, né, que vem dos quintos dos infernos para te atingir. Não. O inimigo só apresenta um menu. A tentação é humana. É a carne, é o pecado que deseja o pecado. Então não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Agora presta atenção nisso aqui, por favor, presta atenção nisso aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá, repete comigo, não permitirá. Quer dizer, não pode, não vai acontecer, é uma lei espiritual. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Repete comigo, podem suportar. Cara, vamos dar uma pausa aqui. Meu Deus!
De verdade, é um princípio espiritual que Deus não permite que você seja tentado, além da sua capacidade de suportar. Cara, eu estava lendo essa passagem e meu coração começou a agitar por 2 motivos. Primeiro, eu percebi que cada vez que eu enfrento uma tentação, antes mesmo de eu chegar lá, Deus já confiou na minha mão a vitória. Antes mesmo de eu chegar lá, Deus já estabeleceu que eu não posso ser tentado, além da minha capacidade de suportar. Quer dizer, quando alguém está dizendo, pastor, né, meu discipulador, a tentação foi grande demais. Não foi! Por quê? Porque não pode, porque Deus não deixa. Porque Deus estabeleceu que ninguém pode ser tentado além da sua capacidade de suportar, porque senão não seria justo, certo? Mas olha só o que Deus estabeleceu. Isso é um princípio espiritual que você precisa entender. Ninguém, em momento algum, vai ser tentado além da capacidade de suportar, além da possibilidade de vitória. E cara, isso encheu o meu coração de esperança, porque como um adolescente que queria andar em santidade, ser cheio de Deus, muitas vezes eu sentia que eu era sobrecarregado por a tentação, e como se não tivesse nada que eu pudesse ter feito. Mas aqui eu estava lendo, não, esse nunca vai ser o cenário. Outra coisa que esse texto fez comigo, ele me revelou meus podres total, porque muitas vezes eu me escondia atrás desse negócio de que, cara, eu quero tanto ser santo. Lembra que a gente falou ontem? A atitude revela a vontade, a atitude, e eu tinha essa vontade na minha cabeça, que eu quero ser santo, que eu quero ser santo, que eu quero ser santo, mas se a minha atitude sucumbe, eu estou mostrando que naquele momento eu não quis ser santo. Porque o que esse texto faz? Ele tira a nossa desculpa. Eu, na minha imaturidade, muitas vezes, nessa luta, eu ficava chateado com Deus, porque eu falava, Deus, por que você não leva a minha tentação embora? Por que eu não posso viver livre de tudo isso, como se a culpa fosse dele? Mas esse texto revela que se eu peco porque eu quis. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A única pessoa para culpar sou eu. Esse texto me trouxe humildade, eu me arrependi naquele dia, eu percebi que toda vez que eu tropecei porque eu quis errar. Agora olha só o que o texto diz em seguida, para que vocês, além de não permitir que a gente seja tentado além do que pode suportar, né, Ele provém livramento para que a gente possa suportar. Quer dizer, Deus só não deixa que a gente seja tentado além da nossa capacidade de suportar, Ele mesmo provém o escape. Ele mesmo provém o escape. Então, muitas vezes, isso virou o jogo para mim. Porque ainda no meu discipulado, tinha vezes que eu vinha, pai, eu tropecei de novo, e no começo meu pai mostrou muita compaixão. Ele realmente mostrou. Mas quando, depois que eu tive a primeira conversa com ele, quando eu tive o meu terceiro tropeço desde a nossa conversa, ele falou, aí você está brincando, né? Tu quer ou não quer o negócio? Você quer andar em santidade ou não? Porque se você está tropeçando de novo, cara, você não está colocando alguma coisa em prática. E ele me desafiou. E eu lembro que foi essa passagem que virou o jogo para mim. Porque agora, né, se eu me sentia tentado, primeiro, eu já chegava naquele, né, eu já olhava para a tentação sabendo, o Senhor já me deu a vitória. Eu sei que eu posso vencer isso. Eu sei que eu sou responsável por decidir vencer. Quer dizer, se Deus provém, né, além de não permitir que eu seja sobrecarregado de tentação, além disso, Ele mesmo provém o escape, de quem que é a responsabilidade de vencer aquela tentação, literalmente, com tudo na mão? Minha. Certo? Faz sentido? E eu comecei, além de mudar minha perspectiva e saber que eu podia vencer, perguntar a Deus, qual que é o meu escape? Para onde que eu devo correr? E muitas vezes o Senhor conversou comigo, me deu dicas, me deu estratégia, me proveio, né, Ele providenciou o escape. Nós lutamos quando nós estamos de pé, né? A gente muitas vezes pensa que os pecados são grandes momentos de tentações, né, que era muito difícil de suportar, mas essa é uma luta que a gente tem que lutar sempre. Repete comigo, viva pronto para a guerra. Por que eu sempre tenho que viver pronto para a guerra? Porque nós estamos nesse momento até o grande dia do retorno de Jesus, onde nossos corpos serão ressuscitados e glorificados, que a nossa natureza, né, externa, na carne, vai ter impulsos para o mal. O nosso espírito que nasceu de novo para o bem. Então nós precisamos deixar que o espírito vença a carne, né? Mas não são só esses grandes momentos de tentação que nos fazem tropeçar.
né? A gente ama falar de Gênesis 39:11, quando José corre da esposa de Potifar. Você conhece a história? A esposa de Potifar estava lá, né, dando em cima, né, querendo José, e um dia ela tentou agarrar ele e ele fugiu. A gente fala, nossa, cara, como José é santo, santo. Mas sabe onde está a maior demonstração da santidade de José? É no versículo anterior, no 39:10, que fala que todos os dias ela dava em cima de José, e todos os dias ele dizia não. Eu comecei a descobrir na minha jornada que o meu erro não era tropeçar num momento que eu não aguentei a tentação, era porque eu cultivava o pecado. Quer dizer, o que adianta? O cara passa a semana inteira flertando com o pecado, ele navega em águas perigosas, ele vai em lugares que ele não devia, no Instagram, na internet, né? Ele está dando espaço aos olhos, ao pensar, ele cultiva o pecado dentro dele, ele alimenta a carne e não o espírito, aí no final de semana ele não sabe porque ele não consegue vencer. A gente precisa lutar todos os dias, né? Não são as grandes tentações, são os pequenos compromissos que nos fazem não viver uma vida de santidade. É por isso que Jó dizia, eu tenho uma aliança com os meus olhos, para não olhar para uma moça do jeito errado. Uma aliança, por que ele tem uma aliança? Porque para você agir com a natureza do Espírito, né, não pode ser como a carne, vai precisar de esforço. Se você não for fiel sobre o pouco, você vai tropeçar no muito. Nem é só quem é fiel sobre o pouco pode ser fiel sobre o muito, né? Para vencer os dragões, as grandes tentações, você tem que ser fiel em batalhar por pureza no seu pensamento, você tem que ser fiel para batalhar por pureza nos seus olhares, você tem que viver pronto para a guerra, você tem que entender que isso é guerra, e você não pode dar pequenos compromissos, não pode dar espaço para os dragões. José dizia não diariamente. Agora, como que eu posso então vencer essa batalha entre o espírito e a carne? Né, a Bíblia fala um pouco sobre isso, né? Romanos 7 fala, anota aí, eu não quero gastar muito tempo, mas Romanos 7 fala da guerra do espírito e da carne. Na verdade, vamos gastar tempo sim, vamos ler Romanos 7. Estamos aqui para isso, né? Romanos 7, no versículo 7. Que na verdade vamos ler o versículo... vamos ler desde o 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, a palavra de Deus. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. De novo, né, o que o inimigo faz quando ele nos tenta é mostrar o cardápio, é mostrar como a gente pode desobedecer a Deus. Pois sem a lei o pecado está morto, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu, e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Por quê? Porque revelou a natureza pecaminosa. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como um pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo de meu ser, tenho prazer na lei de Deus.
mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É Jesus que nos liberta disso, não só hoje, com a graça capacitadora que Ele nos confia, mas um dia, literalmente, nos dando novos corpos que não são regidos pela lei do pecado. Faz sentido? Você está ligado? O que Paulo estabelece aqui em Romanos 7? Ele estabelece que tem naturezas conflituosas. O íntimo do meu ser, meu espírito, quer o prazer da lei de Deus, mas a minha carne quer o pecado. Então, como que eu posso batalhar e vencer essa batalha? Nessa batalha, ganha quem você alimenta melhor. E essa foi a lição que eu aprendi. É como se tinha um cidadão lá, que eles sempre organizavam umas brigas de cachorro, e os cachorros brigavam, e tinha um cara que sempre aparecia sem dinheiro para apostar, mas o dono sempre falava, esse cachorro vai ganhar, aquele cachorro vai ganhar. E o cara ficava impressionado, e um dia ele perguntou para o cara que organizava aquelas brigas, como você sempre sabe? Ele falou, é simples, ganha o cachorro que eu alimento melhor. E nessa batalha entre carne e espírito, ganha quem você alimenta melhor. Ou seja, não adianta você passar a semana inteira se afundando em Netflix, navegando um monte nas redes sociais, sem gastar tempo em oração, sem gastar tempo com Deus, sem ter o seu TSD, sem mergulhar na palavra de Deus, jejuar, orar, ouvir mensagens. Não adianta você chegar no final de semana e esperar que você seja um gigante espiritual, porque você não alimentou o seu espírito. E quando a gente está lá, só à toa, na internet, assistindo seriado, muitas vezes a gente vai se expondo àquela sutilidade da sensualidade, do mundo, do pecado, da carne, e a gente está alimentando a carne. E não adianta você se expor a esse tipo de ambiente e querer sair vitorioso se você não alimenta o seu espírito. Você não devia nem se expor a esse ambiente. O que, na verdade, de novo, ainda no princípio de viver pronto para a guerra, o que a Bíblia diz? Romanos 12, 2, fala para a gente se transformar. Abre aí, Romanos 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, mesmo que nos padrões desse mundo, uma vida de santidade não seja normal, nos padrões de Deus não é. A gente falou ontem sobre como Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para a santidade. E nós precisamos nos transformar. Então, como que eu posso me transformar? Olha só o que a palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. A tua palavra. Bro, você tem que entender, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando você gasta tempo com a palavra de Deus e você vai entendendo melhor quem Deus é e vai dando espaço no seu coração para quem Deus é, você está se alimentando espiritualmente para caminhar essa caminhada. O Salmo 119, 11 também diz, guardei minha palavra no teu coração para não pecar contra ti. Se você quer deixar o espírito viver a carne, não tem outro caminho a não ser alimentar o seu espírito. Qual que é a sua alimentação espiritual? É o seu devocional, é o seu tempo em oração, é a sua vida com Deus. Você precisa estar bem alimentado e bem nutrido para dar espaço ao espírito. Faz sentido? Então, a primeira arma que a gente falou é a vulnerabilidade. Você ser vulnerável faz sentido para mim da Escritura, que diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Parece que quando eu admito a minha fraqueza, existe ali uma revelação tão clara de que eu estou lutando uma luta e de que não é na minha capacidade que eu posso vencer, mas que Deus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, Ele me provém o escape, Ele me provém a força para vencer. Certo? É algo sobrenatural, mas eu não vou conseguir caminhar nessa força que é entregue ao meu espírito, se eu não submeter o meu espírito a um processo de nutrição.
Quem eu sou em essência, minha natureza principal hoje é esse espírito. Mas para que eu possa andar nessa identidade, e não na carne regida pelo pecado, eu preciso alimentar o espírito. Ok? A segunda arma que eu falei é que a gente tem que viver pronto para a guerra. Ok? Não adianta, se é algo que você não pensa, que você não se prepara, você é pego de surpresa pela tentação. Mas se você vive em combate, se você vive orando, e cara, mesmo hoje, anos já andando em santidade, uma oração que eu faço todos os dias é: Senhor, me livra do mal, me livra da tentação, não me deixa tropeçar, não me deixa cair, me ajuda a me lembrar dessa guerra. Eu oro isso sempre. Outro dia o cara falou: nossa, mas mesmo agora, anos andando em santidade, você faz essa oração? Eu digo: especialmente agora, né? Eu entendo o poder disso, né? De sempre estar em combate. A gente não pode dar espaço para os pequenos compromissos, né? Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então nós precisamos viver sempre em guerra. Nós precisamos tratar qualquer ameaça como uma ameaça mortal. As pequenas tentações a gente não pode dar espaço para o pecado, a gente não pode entreter o pecado, flertar com o pecado, porque nós somos chamados para a santidade. E você vai perceber, você não precisa olhar para a minha história, você vai perceber na sua própria vida, que quando você tem uma tentaçãozinha, se você não trata aquilo como algo sério, se você não corre, se você não diz não, depois vem uma tentação um pouquinho maior, e um pouquinho maior, e você vai perdendo a capacidade de lutar, porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel sobre o muito. A terceira arma que eu quero te dar, nessa mensagem prática de Morte o Dragão, e talvez essa seja uma das que você mais tem que levar a sério, é: brinque longe da piscina. Por que eu digo isso? Cara, quando eu tinha uns 9 anos, uma vez, eu estava num batismo, né, estava lá rolando o batismo, e tinha essa piscina, e tinha uma passagem um pouquinho estreita no canto da piscina, né, e eu, como qualquer garoto de 9 anos, né, com o espírito do parkour, né, do ninja, eu fui lá, ficaram passando na passagem estreita. Aí minha mãe falou: Isa, para, você vai cair. Não vou. Passando na passagem estreita. Aí minha mãe veio de novo: Isa, você vai cair, você não trouxe outra roupa, você vai ficar molhado. Eu não vou cair, eu sou muito bom. Fiquei passando na passagem estreita. Aí minha mãe mandou meu pai. Aí você sabe que a coisa está ficando, tá ficando mais séria. E meu pai falou, né: para que tá feio, tu vai cair. E eu não vou cair. Adivinha o que aconteceu? Cara, na hora que eu caí, todo mundo, tava todo mundo só esperando eu cair. Porque eu estava brincando perto da piscina. E quem brinca perto da piscina, pode cair na piscina. E se você não deve cair na piscina, qual que é a coisa mais lógica que você deve fazer? Brinca longe da piscina. Cara, tinha um gramado, tinha uma cerca, tinha uma árvore, tinha um monte de lugar para eu estar brincando, que eu não precisava cair na piscina. Entendeu? Entendeu? Cara, a internet é uma bênção. Eu acho que vocês jovens deviam estar em peso no Instagram, em peso nas redes sociais, sendo testemunhas de Jesus, porque Jesus não te chamou para dar o testemunho, Ele nos chamou para ser a testemunha. Quer dizer, o nosso estilo de vida tem que refletir Jesus, e eu sou, sim, acho demais que você tem que estar lá, tanto que eu estou lá também, mas, existem águas perigosas, existem águas nebulosas, que vocês precisam evitar. Por quê? Porque você não quer cair na piscina, amém? Na piscina do pecado. Você quer guardar os seus olhos, a janela para a sua alma. Você quer ter um compromisso sério com Deus. Então, brinque longe da piscina. Olha o que Provérbios 5, né, no versículo 8 e 9 diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregue aos outros a tua honra. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, imagina aqui comigo, né? Um contexto aqui, tem a casa da mulher adúltera e imoral, e ele está dizendo, passa longe, quer dizer, não passa nem perto, para que você não seja tentado, porque só pode entrar na casa quem passou perto, só cai na piscina quem brinca perto da piscina. A Bíblia está dizendo, não brinca perto da piscina, não passa nem perto, passa longe. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado. Se Deus nos criou para a santidade, essa nossa identidade, a santidade é o nosso patrimônio mais importante. Cara, é muito sério. E a Bíblia diz aqui, olha só,
Mateus 5, 29, no Sermão do Monte, palavras de Jesus: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo inteiro, do que... É preferível pedir uma parte do corpo, que o corpo inteiro vá para o inferno. O que Jesus está dizendo? Nós sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo, que ele não está falando para a gente se mutilar, né, literalmente, mas qual que é o princípio que ele está dando? Que se existe algo que te faz pecar, né, algo que você vê, arranca isso e jogue fora. Se existe um perigo para os seus olhos, arranque e jogue fora. Então, de novo, eu acho que você devia estar no Instagram, que você devia estar, né, no Twitter, que você devia estar na internet, nas redes sociais, se tem tantas, nem sei o nome de todas, eu acho que você devia. Mas, se elas te fazem tropeçar e você não tem maturidade para caminhar em santidade, eu acho que você tem que arrancar e jogar fora. E voltar quando você estiver capaz, porque do mesmo jeito. E se não for capaz, nem volta. Jesus falou que é melhor viver sem o Instagram do que se lançar no inferno com o Instagram, entendeu? Se o Instagram te faz tropeçar, arranca e joga fora. Entendeu? Cara, se o seriado que você está assistindo te faz tropeçar, arranca, joga fora. Entendeu? Se a série te faz tropeçar, arranca, joga fora. Se a pessoa que você segue te faz tropeçar, arranca, joga fora. Se o amigo te faz tropeçar, arranca e joga fora. Entendeu? Depois você resolve. Você precisa influenciar as pessoas para perto de Jesus e não ser influenciado para longe de Jesus. Mas você precisa cuidar, você precisa estar longe da piscina. Ok? Lance fora o que te faz tropeçar. Cara, esse é um compromisso muito sério, muito sério. Quando eu comecei, eu vou continuar o testemunho aqui, quando eu comecei a exercer esses princípios, cara, a minha vida mudou. Porque eu estava andando com Jesus, servindo a Jesus, mas eu ainda me sentia escravo para um dragão que eu não conseguia vencer. Isso não é liberdade, isso não é liberdade. Se existe algum erro, algum dragão na sua vida que você não consegue vencer, essa não é a liberdade que Jesus tem para você. Agora, a liberdade vem dele, a capacitação vem dele. Nós precisamos entender que a graça, ela é capacitadora. Judas 1:24 diz: glória a Cristo Jesus, que me apresenta sem culpa diante do Pai e que me impede de tropeçar. Essa é a graça. Ela não só me apresenta sem culpa diante do Pai, hoje ela me impede de tropeçar, ela me ajuda a vencer o pecado, ela me ajuda a vencer as tentações. E eu preciso entender, né, que para vir diante do trono, né, para receber essa graça, eu preciso vir diante do trono, eu preciso buscar isso em Deus, certo? E nós podemos vencer os dragões. Comecei a colocar isso em prática, cara, a minha vida mudou de verdade. Eu devia ter ali uns 15 anos, uns 16 anos, e a minha vida mudou. Eu nunca mais tropecei com isso. E eu não digo isso com orgulho, porque da minha capacidade eu vi o que eu era capaz de ficar preso no mesmo erro, mas com a graça de Deus e exercendo os princípios bíblicos, eu não tropecei mais. E eu não digo isso com soberba ou arrogância, mas eu nunca mais vou cair nesse mesmo erro. Eu não vou. E não é porque eu sou bom, né? Eu sou horrível. Eu fiquei preso nesse engano por muito tempo e não conseguia vencer, mas por causa da graça de Deus, por causa dos princípios bíblicos, e porque eu vou continuar praticando isso enquanto eu viver, eu não vou cair. Eu tenho isso, e eu digo isso com fé e convicção, porque eu vou lutar por todos os meus dias pela santidade que Deus me chamou para ter. Faz sentido? Você está ligado? Deus nos chamou para a santidade, nós precisamos lutar por isso. Amém? Essa é a terceira arma que eu quero deixar na sua mão hoje. Brinque longe da piscina. Sabe, nós precisamos ser cautelosos, né? Não adianta você ficar constrangido, como se fosse tosco, você está sendo cuidadoso, né? Se todos os seus amigos estão assistindo aquela série, você pensa, talvez eu estou sendo muito radical. Bro, não tem muito radical. Muito radical é um seguidor de Jesus, é só isso. Você tem que ser cuidadoso. Não interessa se todo mundo está assistindo, não interessa se todo mundo está fazendo, né? A Bíblia nos ensina a não nos amoldar aos padrões desse mundo, mas ser transformado pela renovação da mente,
Como que vem a renovação da mente? Com a palavra de Deus. É isso que renova a nossa mente. É isso que, né, nos traz ao padrão do Espírito. Porque nós precisamos entender, né? Jesus elevou a barra do que é a santidade, porque Ele também nos enviou o Consolador, o capacitador, que nos ajuda a viver dessa maneira. Mas o que Jesus disse? Né? Para os judeus, cometer adultério era adultério, mas Jesus vem e Ele disse que se você olhar para uma mulher do jeito impróprio, você já cometeu adultério no seu coração, né? Para os judeus era, né, você matar alguém era homicídio, mas Jesus diz que se você tem raiva daquela pessoa, se você tem ódio daquela pessoa, no seu coração você cometeu homicídio. Ele está falando que você pecou do mesmo jeito. Cara, a barra é muito alta, mas Ele nos capacita e nos dá graça para viver dessa maneira. Quando eu digo isso, né, eu não estou dizendo, você nunca mais vai pecar, você vai ser perfeito. Não é essa a condição que nós estamos no momento. Mas eu de todo o meu coração acredito que nós não precisamos pecar os mesmos pecados. Entendeu o que eu estou falando? É igual a gente falou, diferente você cair num buraco pela primeira vez, desprevenido, desavisado. É outra, você cair sempre no mesmo buraco que você sabe que está lá. Entendeu? Entendeu? Só cai no mesmo buraco várias vezes quem não está evitando o buraco. Só cai no mesmo buraco várias vezes quem não mudou de rota, quem não mudou de estratégia, quem não decidiu tapar o buraco. E eu acredito que de fato nós podemos caminhar em liberdade. Eu acredito que nós podemos caminhar em santidade. Eu acredito que a gente pode caminhar sem sucumbir aos dragões, mas caminhar em vitória. E é isso que a palavra de Deus nos revela. Eu quero te convidar a ficar de pé. Ok, eu fico feliz em poder compartilhar um pouco do meu testemunho, por mais que seja constrangedor, né, por mais que seja vergonhoso, né, eu quero que você saiba que, cara, tem uma saída, existe um jeito de vencer, e eu entendo muito bem o que é estar preso num ciclo que você não consegue sair, mas você quer sair. Eu entendo muito bem o que é querer agradar a Deus, mas não conseguir vencer o dragão. Mas hoje eu entendo que é possível vencer o dragão. Parte do nome desse livro, Mate o Dragão, ele vem daquela ideia antiga, né, nos jogos de videogames antigos, nos contos de fadas antigos, que um guerreiro, para levar uma princesa para casa, primeiro precisava matar o dragão. E eu acredito que essa é uma área que, para qualquer pessoa estar num relacionamento, ela precisa estar andando em vitória. Eu acredito que um homem, para estar pronto para um relacionamento, tem que estar andando em vitória. Porque isso não é algo que se traz para dentro de um casamento, para dentro de um relacionamento. Isso é algo que você luta já numa condição de casado, né? É algo para ontem que você precisa aprender a vencer e andar em vitória. E mesmo quando eu era novo, eu tinha esse sonho que eu não queria ser desse jeito, e eu sabia que minha esposa merecia um homem que caminhava em santidade. O meu sonho era caminhar em santidade, e eu me sentia a pior pessoa do mundo, mas eu queria vencer, e eu não sabia como, mas Deus me mostrou como. E cara, de novo, não é pela minha habilidade, não é pela minha força, por mim mesmo eu só sou capaz de tropeços, eu sou insuficiente para vencer. Agora, por Deus, por sua graça, pela capacitação que Ele envia, eu sou um matador de dragões, e você também é. Diz isso, eu sou um matador de dragões, batedor de dragões, entendeu? Vocês são, não na sua própria força, mas pela graça e o Espírito de Deus. Aí você diz, mas Israel, eu nem sei o que é isso que você está falando, talvez você é novinho, ainda não foi exposto a essas coisas. Cara, essas coisas chegam cedo, né? Você mesmo muito novo vai ser exposto, né? Talvez no seu colégio, talvez na rede social, de algum jeito o inimigo vai tentar chegar em você com um cardápio. E o que nós ensinamos aqui, um dos princípios é, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então isso aqui não é uma mensagem de ajuda para quem tem um problema, essa aqui é prevenção do problema, entendeu? Você precisa colocar esses princípios em prática
ou você vai ter um problema e é uma questão de tempo. Então mesmo você que diz, não, eu estou andando em vitória, eu já tenho andado em santidade, ótimo, pratique tudo isso, coloque tudo isso em prática. O que eu mais queria era que alguém tivesse tido essa conversa comigo, né, moderna e atualizada, citando as redes sociais e como navegá-las em segurança, quando eu era bem novinho. Porque eu acredito que se eu tivesse entendido isso antes, eu nunca ia ter precisado passar por isso. Então o meu desejo, especialmente para você que nunca tropeçou com isso, é que você entenda isso antes, né? Aprenda com quem caiu e não caia para aprender. Você pode ficar com a lição sem precisar repetir o erro, ok? Inteligência é você aprender com o seu próprio erro. Sabedoria é aprender com o erro dos outros e não repeti-los, amém? Então, mesmo se você não tem uma luta nessa área, cara, coloque esses princípios em prática. Na sua oração de manhã, no seu TSD, assim que você começar o dia, né, já coloca na sua oração, Senhor, me ajuda a ser livre de tentação, me ajuda a vencer a tentação, me ajuda a vencer o mal. Algo que eu faço, uma oração que eu faço todos os dias, né, baseada em Efésios 5, eu falo, Senhor, você me chamou para ser um filho da luz, e eu só quero caminhar na luz somente, eu quero caminhar, me livra das trevas. É uma oração que eu faço sempre. Porque eu sei, né, que o Espírito quer, mas que a carne é fraca. Então eu preciso alimentar o meu espírito. Então mesmo se não é algo que você luta, jovem, eu rogo, pratique essas 3 coisas. Né, se você puder, eu realmente te encorajo a ler esse livro, né, a dar um jeito. Eu compartilho isso sem peso na consciência. Eu falo mesmo, cara, compra, lê, porque eu mesmo tenho uma decisão, eu não ganho dinheiro com esse livro, a gente está ofertando tudo. Então não é algo por dinheiro, eu não preciso que você compre meu livro, mas eu te encorajo a comprar meu livro. Né, e se você não pode comprar, empreste de alguém que comprou. E se você não conhece ninguém que comprou, que você pode emprestar, conversa comigo, a gente dá algum jeito de deixar esse livro na tua mão. Mas por favor, leia. Tem mais conselhos lá, né, sobre a morte do dragão. A gente ainda vai ter a 3ª sessão, né, que é, essas 3 mensagens que eu estou fazendo, elas são continuações, né, de uma vez que você está caminhando em santidade, exercendo esses princípios, né, como você faz para continuar. Mas essas 3 coisas são coisas que você precisa praticar sempre, pelo menos essas 3. Repete comigo, vulnerabilidade. Você precisa ser aberto no seu discipulado. Segunda coisa, repete comigo, viva pronto para a guerra. Ok? Terceira coisa, brinque longe da piscina. Quem não se expõe a perigos desnecessários. Esses são apenas 3 princípios bíblicos acerca de viver em santidade, que eu acredito que todo mundo precisa praticar. O livro fala um pouquinho mais coisas, mas esse é um bom resumo, é um resumo bem prático. E minha oração é que cada jovem aqui possa andar em santidade todos os seus dias, enquanto você viver. Ok? Então mesmo se você não tem um problema, isso é para você. Não deixe o inimigo falar que isso não é para você, isso é para você. Se você tem um problema, cara, eu realmente acredito que esse final de semana pode ser um marco na sua vida, que você pode ser livre e nunca mais sucumbir a esse dragão, nunca mais cair nesse mesmo erro. Eu acredito. Se você deixar Deus ministrar o seu coração, colocar isso em prática, eu acredito que você pode viver livre. Ok? Para o resto da sua vida, do fundo do meu coração, eu acredito. Porque não está na sua capacidade. Você tem que lembrar, Deus é quem não permite que você seja tentado além da capacidade de suportar. Isso é um princípio espiritual, que Ele não permite. Não existe tentação grande demais. Ele não permite. Agora, então, eu preciso me fortalecer no Senhor, para que eu não queira cair, certo? A gente aprendeu isso. E não só isso, mas Ele provém um escape. Então, tudo para vencer a tentação vem de quem? Deus. Tudo. Então nós precisamos recorrer a Ele. E não só recorrer a Ele uma vez ou outra, quando a gente tem problema, quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem tentação, mas a gente precisa recorrer a Ele quando? Sempre. Tá ligado? Senhor Jesus, nós te agradecemos
por Tua palavra, porque Tua palavra é a verdade, luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Nós te agradecemos porque em Ti está o segredo para uma vida de santidade, e que nós podemos fazer isso além da nossa capacidade. O Senhor é quem nos capacita. Pai, eu oro que cada alma aflita aqui, que tem lutado com o dragão sem conseguir vencer, eu peço que o Seu Espírito possa ministrar o coração dessas pessoas do mesmo jeito que o Senhor me ministrou, do mesmo jeito que o Senhor me socorreu, e que do mesmo jeito eles possam praticar esses princípios para caminhar em santidade, para caminhar em vitória. Pai, eu realmente oro que cada pessoa aqui possa encontrar essa caminhada, sem titubear, sem tropeçar em Ti. Porque Tua palavra diz que você não é somente quem nos apresenta sem culpa diante do Pai, com Sua graça que perdoa, mas você é quem nos capacita a não tropeçar com a Sua graça que capacita. Então, Pai, nós clamamos a Tua graça sobre nós, nos ajuda a vencer o pecado. Nós sabemos que nós não podemos Te seguir e cultivar uma vida de pecado ao mesmo tempo, porque quem Te segue, quem é um contigo, pode contemplar a Sua face, mas não herdam o reino aqueles que cultivam uma vida de pecado. E nós não queremos de maneira alguma anular o que o Senhor fez por nós, o Seu grande sacrifício que nos salva, que nos redime e que nos capacita. Nós não queremos rejeitar da Tua graça. Então, Pai, nos ajuda a vencer o pecado, a vencer as tentações e caminhar em santidade na Tua presença, em nome de Jesus.